coisas funcionam, e isso faz com que a maioria das iniciativas estejam muito ligadas ao quê? Não a um processo de gestão do conhecimento em si, nem aprendizagem organizacional, mas muito mais um processo do treinamento e desenvolvimento, ou seja, resolver gaps de aprendizagem. Né? Eu vou fazer uma apresentação aqui para vocês. Fiquem à vontade de mandar pergunta via o chat. O Jean vai passar para mim, porque eu não vou conseguir ver quem está colocando perguntas no chat. E, ao final, a gente tem uma conversa um pouco mais aberta, porque eu acho que o grande ganho é vocês trazerem quais são as inquietações, quais são as observações, quais são as dúvidas que vocês têm sobre o processo. E o papel dessa apresentação que eu vou fazer aqui para vocês é muito mais provocar essa discussão sobre como funciona o processo de aprendizagem organizacional e gestão do conhecimento na indústria de óleo e gás. Ok, vou compartilhar a apresentação. Quando estiverem vendo, por favor, vocês me informem. Ok? Jean, estão vendo aí já? Ok, estamos vendo. Ok, obrigado. Então, primeira coisa aí que eu vou trabalhar com vocês é o conceito de gestão do conhecimento. Se você for olhar, você tem uma literatura muito grande que fala da gestão do conhecimento. Tem um especialista em gestão do conhecimento que trabalhou muitos anos na BP, o Nick Milton, que de 2 em 2 anos ele escreve um artigo falando da definição de gestão do conhecimento. Para mim, isso é, de certa forma, um certo tiro no pé na gestão do conhecimento, porque fala que a gente ainda está discutindo qual é o objeto do nosso estudo. Então, eu gosto de puxar o Peter Drucker, que lá na década de 90, ele já estava falando da importância do conhecimento dentro do processo de gestão. E o Nick Milton ele tem uma visão que é bastante interessante, que ele fala assim, eu posso gerir a empresa com vários vieses. Eu posso gerir a empresa com viés financeiro, eu posso gerir a empresa com viés de projetos, eu posso gerir a empresa com muitos vieses. E gestão do conhecimento é mais um viés, é um óculos, é uma visão que eu coloco sobre o processo de gestão da empresa. Né? E isso bate muito com essa definição do Peter Drucker, que eu gosto muito, que fala que gestão do conhecimento é a capacidade de gerenciar, descobrir, mapear, classificar, captar, distribuir, criar, multiplicar e reter conhecimento com eficiência. Agora, o que me falta aqui é justamente como é que você dá o pulo desse processo da informação, né? Porque a retenção, você não retém o conhecimento, você retém a informação, para chegar aos resultados que ele espera, que é eficiência, eficácia e efetividade, para que a organização se coloque em vantagem competitiva em relação a outras para gerar lucro e garantir sua sobrevivência. Então, o que eu dou de diferente em relação a esse processo é o seguinte, você tem todo um processo de gestão da informação, um processo de gerir relacionamentos, de gerir o que você tem de conhecimento explícito, muitas vezes, para você chegar no resultado que é eficiência, eficácia e sobrevivência da empresa, lucro, competitividade e assim por diante. No meio desse caminho, tem o que eu trabalho muito, que é justamente o que é o processo de mudança de comportamento. Como eu faço com que esse conhecimento, que essa informação, que esses relacionamentos de troca e colaboração gerem a mudança comportamental que busquem o resultado que a gente quer. Né? O modelo clássico, né, que o pessoal tem, que é o modelo do Nonaka Takeuchi, a espiral do conhecimento, ele fala um pouco desse processo. Então, ele fala que existe um momento de socialização do conhecimento, né? Esse conhecimento, efetivamente, ele acaba sendo externalizado, né, e explicitado, ele se torna um paper, se torna um vídeo, se torna alguma coisa que pode ser reaproveitada por outras pessoas, ele é combinado, ele passa por um processo de curadoria, né, e passa, finalmente, para quem é o objeto desse conhecimento. Então, ele tem uma visão muito de logística da gestão do conhecimento. Eu tive um gerente de gestão do conhecimento há muitos anos atrás, que ele era vindo da logística, e engraçado que as conversas com ele é sempre assim, cara, para mim, gestão do conhecimento é logística. Alguém tem um conhecimento que o outro precisa, eu preciso levar daqui para lá. Como é que eu levo? Então, essa é uma das visões válidas. Mas eu vou trazer para vocês uma outra visão, que é a visão que eu realmente gosto, que é que conhecimento ele é um subproduto de um processo de relacionamento. Né? Então, a gente vai chegar nesse ponto e, aos poucos, eu vou trabalhando nisso com vocês.
Então, quando a gente fala do processo de aprendizagem corporativa, né, seja na indústria de óleo e gás ou em qualquer outra indústria, a gente tem 3 momentos, né? Tem um momento do treinar, que é quando eu identifico que o indivíduo ele tem um gap de competência, ele não consegue realizar algo, falta a ele uma capacidade, uma habilidade, um conhecimento, né, que ele precisa desenvolver. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse indivíduo ou esse grupo de indivíduos, vou dar um conhecimento, eu vou treiná-los para que eles resolvam aquela questão específica daquele gap que eles têm. Um outro momento é o do desenvolvimento. A organização vê que daqui a X anos ela vai começar a trabalhar com um tipo diferente de produto. O que ela precisa fazer? Ela precisa desenvolver esse conhecimento. Não é um problema de gap, mas é uma espécie de um roadmap em que você vai estar desenvolvendo esse conhecimento para que a organização chegue diferente lá na frente. Então, no âmbito, né, que a gente fala de processo de treinamento e desenvolvimento, é o que o pessoal chama de educação corporativa. A educação corporativa ela tem muito foco no desenvolvimento da organização para que ela esteja um passo além, né, na frente. E ela, aí, nesse caso, ela é um pouco mais proativa, porque ela está olhando para o futuro. E o processo de compartilhamento da informação é tanto uma necessidade do indivíduo como da organização. É aqui que a gestão do conhecimento, de fato, existe. Porque não é um processo formal, a princípio, né? Ele acontece normalmente, ele pode ser gerenciado para dar mais resultados, é óbvio, mas todo mundo está aprendendo a todo momento. Podem não estar aprendendo as coisas boas, podem estar aprendendo coisas que não são tão legais, mas as pessoas estão aprendendo. Ou seja, todo tipo de informação, as experiências que você tem, as experiências que você recebe dos outros, todo esse tipo de interação que você tem com o mundo e com as pessoas que estão em volta de você, faz o quê? Vai te fazer, num processo, olhar para aquela situação, retirar regras gerais daquilo, né? O tal do pensamento indutivo, né? Que é o contrário do pensamento do Sherlock Holmes, né? Então, você da experiência particular, você tira a regra geral, essa regra geral gera uma narrativa na tua história, ela se torna um conhecimento que começa a ser cristalizado, e quando você encara uma situação similar, o que você faz? Você faz o processo inverso, que é o dedutivo. Então, você traz da regra geral como você deve se comportar naquele caso. Isso funciona para o bem e funciona para o mal. Porque, se você for ver, esse é o processo com o qual a gente aprende com a nossa experiência, mas também é o processo no qual a gente forma fobias, né? Então, eu tive uma experiência em que eu sou mordido por um cachorro, eu induzo que, a partir dali, todos os cachorros são perigosos, isso vira uma narrativa na minha vida. Quando eu for confrontado com um outro cachorro, eu vou ter uma resposta de defesa ou de fuga, considerando isso. Isso acontece nas empresas. Se a empresa tem um momento específico na vida dela, que ela teve uma dificuldade muito grande pela introdução de uma nova tecnologia, se as pessoas que estão lá, elas permanecem, isso pode não estar escrito em lugar nenhum, você pode não ter uma mudança no procedimento, mas esse momento histórico, essa narrativa que fica na organização, né, ela vai gerar algum tipo de prevenção contra essa tecnologia que vai fazer o pessoal dizer não. E o engraçado é que, como a famosa história do gato do monge budista, muitas vezes você incorpora essa cultura da empresa, esse aprendizado da empresa, mesmo sem saber por quê. Para quem não conhece essa história é uma história muito, muito legal, que era o seguinte: tinha um grupo de monges num mosteiro e eles, todo dia de manhã, eles iam meditar e sempre aparecia um gato. E o gato aparecia e o monge, que não queria que fizesse mal para o gato, pedia que os outros monges prendessem o gato. O que aconteceu? O tempo passou, virou uma prática, o gato vinha, eles prendiam o gato, terminava, eles soltavam o gato e tal. Chegou uma hora que as pessoas mudaram, o monge morreu, mas a prática permaneceu. Então, ou seja, se continuava a fazer, e as pessoas continuavam a fazer porque não sabiam a real razão. Isso acontece em todas as empresas, ou ao contrário, né, como dizia um amigo meu, só no sul da França. Né? Então, as pessoas têm o costume de aprender coisas que elas não sabem exatamente como, colaborativamente. E isso é o processo que a gente precisa gerenciar, porque eu preciso saber, esses aprendizados, eles são válidos?
eles trazem aquele objetivo de aumentar a minha competitividade, eles são mais eficientes, eficazes, e assim por diante, ou eles simplesmente são comportamentos que podem ser desaprendidos, né? Então, existe uma discussão hoje em dia muito grande falando de que uma das grandes habilidades que a gente precisa desenvolver é a habilidade de desaprender. Então, inclusive, tem um livro que é muito interessante que chama Aprender, Desaprender, Reaprender, né? Porque esse é o processo que a gente precisa fazer. A gente tem que ter uma flexibilidade cognitiva que permita que a gente faça essas mudanças na nossa atividade. Mas eu gosto muito de também chegar num ponto de falar assim, quando eu estou falando de aprendizagem e tal, o que é a tal da aprendizagem, né? A aprendizagem é o seguinte, eu ajo de uma forma X, né? O que acontece? Se nada acontece na minha vida, se eu não sou desafiado com nada, isso é uma visão muito piagetiana até da questão do desenvolvimento, se não há uma quebra no meu processo, a minha tendência é não aprender nada. Entendeu? Se todo dia eu pego, né, na época que a gente podia ir aos lugares, eu vou para o trabalho de carro pelo mesmo caminho e não acontece nada, eu vou continuar com esse hábito muitas vezes, né? Quando me bate alguma mudança nisso, eu preciso chegar mais cedo, né? Ou seja, ter uma questão de melhoria. Ou fecharam aquela rua, houve um desvio negativo. Ou mudou o cenário, agora eu não posso ir de carro, tenho que ir de transporte público, né? Ou seja, teve algum tipo de mudança naquele ambiente, isso me impõe uma oportunidade de aprendizagem. Então, assim, hoje em dia a gente tem uma discussão muito grande sobre a questão da inovação. A inovação, ela não pode existir só pela inovação. Ela tem que atender algum tipo de problema, ou seja, o que há no cenário, que às vezes a gente se acostumou, que poderia ser diferente, que pode ser alterado. Então, nesse momento, surge o que a gente chama de oportunidade de aprendizagem, né? É o momento em que a gente pode aprender algo. Mas essa aprendizagem em si só acontece quando eu gero uma nova rotina. Ou seja, o meu comportamento mudou. E para que essa rotina, de fato, se estabeleça, ela tem que atingir os objetivos. Ela melhorou o processo que a gente estava buscando, ela repetiu o desvio positivo, evitou o negativo, fez com que eu estivesse mais antenado e pronto para o novo cenário. Então, o processo de aprender dessa forma colaborativa, ele acontece sempre dessa forma, né? Ele sempre está buscando o quê? Um processo que aí, como o Piaget colocava, né? Você tem um processo que você está numa estabilidade, você tem algum processo que te desestabiliza, aquilo faz com que você passe por uma quantidade sucessivas de tentativas para você mudar a tua cognição até que você chega no novo patamar com uma nova ideia, né? Tinha um professor na UFMG, o professor Rodrigo, que ele era da gestão da informação, e ele falava uma coisa que era muito legal. Ele falava assim, aprender é criar novos problemas, porque o novo patamar onde eu vou chegar vai me trazer novos problemas. Então, beleza, agora vamos ter plataformas que vão ser quase totalmente automatizadas. Resolvi vários problemas. Quais problemas que isso cria? Então, o ciclo de aprendizagem da vida, ele sempre é esse, né? O novo patamar, ele traz novos desafios, novas instabilidades, que vão gerar novos problemas. Então, é esse que é o processo aí, no caso de aprendizagem, né? Agora, quando a gente olha para o momento da empresa, né, essa questão corporativa, como é que eu consigo aprender? Então, a empresa ela funciona com dois aspectos. Tem a questão da gestão dela, né, o que aí você vai traçar isso desde como você está fazendo o processo de compras, até como você faz o processo de qualidade do teu produto, a quantidade de enxofre no teu combustível, ou seja, uma série de questões que você tem parametrizadas, né, como fazer, que é o procedimentado, né, e o resultado do teu negócio, o que você espera. Então, nessa matriz, você vai sempre estar fazendo a comparação. Então, existe uma condição sine qua non para você fazer gestão do conhecimento, que é o seguinte, você tem que ter uma maneira um pouco padronizada, pelo menos, ou conhecida, de agir, para que você consiga comparar a forma que você age com o resultado que você obtém. Se eu não tenho uma métrica que me permita ver se os meus resultados são bons ou são ruins, e se eu não tenho uma maneira de acompanhar a qualidade das ações que eu gero, é impossível eu ter um modelo de gestão
que permita que a empresa esteja aprendendo como um todo. E aí você vai ficar dependendo muito das iniciativas individuais de aprendizagem e aquilo aos poucos ser incorporado no processo de conformidade de gestão. Então, quando eu estou falando de conformidade de gestão, eu estou falando, por exemplo, o processo de auditoria. O processo de auditoria identifica se eu estou realizando os meios que são os meios ou descritos ou recomendados para aquele tipo de atividade. E o resultado do negócio vai fazer uma comparação. Então, estamos seguindo todos os procedimentos de segurança nessa plataforma, né, ou nessa unidade, nessa refinaria. Se eu faço uma audiocomp, né, que é uma auditoria comportamental, ou se eu estou aplicando um outro tipo de auditoria e eu identifico que eu estou conforme a gestão, o que se espera? Se espera que o resultado de negócio relacionado àquela atividade, né, que seria segurança, aí redução de acidentes fatais, redução de incidentes e assim por diante, ele tem que estar em consonância, né? Então, eu preciso ter uma relação direta nisso. E aí é que é o grande lance. Quando eu tenho uma conformidade de gestão alta e o resultado de negócios é bom, o que eu tenho é o seguinte: o meu modelo funciona. Eu estou atingindo os resultados que eu espero. Se a minha conformidade é baixa e os meus resultados são baixos, eu posso entender, eu preciso, qual é a ação que eu tenho. É seguir a forma procedimentada de agir. Mas tem dois momentos que são os momentos mágicos do aprendizado. É quando você identifica alguém que não tem conformidade de gestão, ou seja, ela está fazendo de uma forma diferente do que é o preconizado, e os seus resultados são muito bons, ou quando os seus resultados são muito baixos ou são baixos, mesmo que você esteja fazendo exatamente como é que as coisas foram esperadas. Então, esse é o momento que ocorre a aprendizagem. O processo de aprendizagem, ele requer isso, que eu faça uma comparação do meu comportamento, né, o comportamento da minha organização, com o quê? Com os resultados que ela está atingindo. Né? Se os meus resultados sempre fossem ótimos, a minha necessidade de aprendizagem ia ser muito baixa. Assim, você não ia, entre aspas, justificar que aquilo estivesse acontecendo. Né? Agora, se eu tenho problemas no meu comportamento, ou meus resultados são bons, apesar das pessoas estarem fazendo as coisas de uma forma que não é a esperada, eu tenho oportunidades de aprendizagem que vão mudar o comportamento da organização como um todo. Ok? E aí, isso se manifesta dentro das empresas como um todo, né, no processo que a gente fala que é a aprendizagem antes, durante e depois. O aprender antes, se a gente for olhar assim, de certa forma, a graduação é um aprender antes, né? Ela é colocada. Você incorpora conhecimento numa fase prévia da sua vida que você vai ter que aplicar numa outra fase. Né? Ou seja, você tem um processo de aplicação posterior do conhecimento. Então, se você for olhar para isso assim, aplicação de análise de risco, é um processo de aprender antes. Construtibilidade, né, na área de engenharia, é um processo de aprender antes. Então, você tem uma série de atividades, treinamento prévio, é uma atividade de aprender antes, consulta de procedimentos e assim por diante. Ou seja, tudo que te dá informação previamente à tua atividade e te permite ter um melhor resultado com base naquilo é o aprender antes. O aprender durante é justamente quando você, durante a atividade, você sofre algum tipo de desvio, seja ele positivo ou negativo, algo aconteceu conforme como não era como esperado. E aí você tem duas opções. Ou isso vai entrar no teu cabedal de coisas que você precisaria ter aprendido antes, ou te propor novas soluções para mitigar aquele risco que aconteceu na frente. Então, isso te permite botar a tua atividade ou o teu projeto numa linha específica para você resolver aquele problema, ao mesmo tempo que vai trazer conhecimento e aprendizagem para que outros projetos ou futuras aplicações daquela atividade não corram pelo mesmo problema que você correu. E o aprender depois é justamente o modelo mais clássico de gestão do conhecimento, que eu acho que todo mundo já tem pelo menos assim, uma relação um pouco intuitiva, que é a famosa lição aprendida, né? Então, terminou a atividade, o que funcionou, o que não funcionou, isso acontece em análise crítica, project review, numa série de atividades onde você olha para o teu passado e você identifica oportunidades de melhoria que também têm que ser incorporadas nas atividades do aprender antes, de forma a que as pessoas tenham o menor risco nas suas decisões, né? Eu gosto muito dessa ideia de que
não existe decisão boa nem decisão ruim, ou decisão certa e errada, pior ainda. O que você tem são decisões de maior ou de menor risco, dentro do teu contexto específico. Qualquer tipo de aprendizagem vai estar te dizendo que, se você seguir a coisa dessa forma, como já foi tentada várias vezes, a tua chance de ter um resultado diferente é muito menor, né? Mas tem vezes que o contexto muda, que as situações mudam e aqueles aprendizados não são mais aplicáveis. Aí você precisa mudar a atuação. Tem um filme que eu acho, pelo menos a primeira metade, bem legal, que é o Voo, que é com Denzel Washington, que o cara é piloto e tal, e ele passa por um acidente que ele precisa fazer uma manobra que, tipo assim, ninguém esperava que ele fosse fazer, mas mesmo assim ele consegue salvar todo mundo ao fazer aquela manobra. Então, ou seja, é um momento em que você pode incorporar aprendizagens e aprendizados que vão resolver problemas que você nem esperava. Então, você tem todo um trabalho também que o pessoal faz, que é de você gerar simulações. Se você for ver, uma série de pesquisas que são estabelecidas são justamente com esse processo, né? Eu não quero fazer isso em campo, eu não quero fazer isso durante a atividade. Eu vou testar isso extensivamente, né, e extenuamente. Para quê? Para que eu veja se aquilo está dando o resultado esperado, para que depois, quando eu for colocar essa atividade numa condição de risco maior, de perda, seja de segurança, ou perda de recurso, ou perda de prazo, ou perda de qualidade, eu já tenha um estudo melhor de como fazer aquilo. Ok? E aí tem uma coisa que eu até estava conversando com o Giano antes da gente entrar aqui para falar, que é um problema muito grande para a indústria, principalmente de óleo e gás e tal, que é o seguinte: é muito difícil você falar assim, como eu vou aprender na indústria de óleo e gás? Porque a gente tem tanto o ciclo de vida dos ativos, né, que estão relacionados à produção, como eu tenho o ciclo de vida dos produtos. Então, muitas vezes, o que eu identifico em determinadas fases, seja do ciclo de ativo como do ciclo de vida do produto, são conhecimentos que não são incorporáveis naquela fase específica, né? Então, assim, eu trabalhei muitos anos na engenharia e na área de projetos de capital, e o que a gente via muito era o seguinte: o pessoal de FEL 3 e FEL 4, que são as fases onde você está fazendo ou o projeto detalhado ou a implementação do empreendimento, eles tinham uma série de lições aprendidas que não eram incorporáveis na sua prática. Eles eram incorporáveis na fase de projeto básico, ou, quiçá, na fase de definição do negócio, né? O mesmo se aplica, por exemplo, quem trabalha no processo no processo já maduro, né? Você já está retirando óleo, ou você já está refinando. E esse pessoal tem muitos aprendizados que eles têm que, na verdade, deveriam estar interferindo no processo de implementação, ou no processo de projeto detalhado, ou no projeto básico. E o mesmo serve, se você for olhar, para a cadeia do ciclo de vida do próprio produto. Porque você vai ter problemas no armazenamento, que podem estar vindo da distribuição, e como eu lido com isso. Então, o processo de gestão do conhecimento na indústria pesada como um todo, né, ela sofre muito dessa questão. Porque as pessoas que aprendem, muitas vezes, não são as pessoas que precisam ser ensinadas. Porque aquele aprendizado precisa ir para outras pessoas. Então, não basta eu identificar o desvio ou identificar a sugestão de solução, a mudança de comportamento necessária. É importante que eu saiba quem precisa mudar de comportamento. Às vezes sou eu, às vezes são outras pessoas. Então, eu preciso incorporar esse conhecimento num ciclo de vida de aprendizagem completo da indústria. Então, esse talvez seja uma das maiores dificuldades que a gente tem dentro do processo de aprendizagem na indústria de óleo e gás. Por quê? A gente tem ciclos que são muito longos. Então, problemas que você vai ter na manutenção ou na operação de determinados ativos ou relacionados ao produto, você só vai conseguir ver muito na frente. E para você recuar e incorporar isso nos seus processos, é importante que você estabeleça ligações muito grandes entre as áreas que geram isso. E isso é uma coisa muito difícil,
né? O que a gente mais vê, assim, existe uma diretiva aí no PMBOK, né, que fala que você tem que ter um gerente de projeto que vá do ativo do início ao fim, né? Pelo menos até a entrega do ativo antes dele entrar em operação, né? E o que o pessoal fala assim, cara, isso é uma coisa que você não consegue manter. E o que acontece? A expectativa desse gerente de projeto é uma expectativa um pouco errada, porque o que se esperaria é que esse sujeito ele fosse um knowledge broker, na verdade, alguém que tivesse esse conhecimento e tivesse endereçando esse conhecimento em todas as fases do projeto. Mas isso não precisa ser feito por uma pessoa. Se você tiver um bom processo, que ele tenha uma governança bastante robusta e as pessoas estejam prontas para realizar esse processo, preparadas, você consegue realizar isso. Então, quando a gente fala muito de gestão do conhecimento, a gente coloca um pouco o carro na frente dos bois, né? O pessoal fala assim, não, porque agora eu tenho uma ferramenta ótima para a gestão do conhecimento. Aí as perguntas, ela está atendendo a que processo? Ah, não sei. As pessoas estão preparadas para usar essa ferramenta? Não testei. Existe uma governança que esteja valorizando quem segue o processo ou tendo consequências para quem não seguir aquele processo? Ah, não tenho. Então, não vai ter ferramenta que vai te ajudar. Então, gestão do conhecimento, durante muito tempo, foi muito relacionada a ferramentas, principalmente de informática, né? Mas essas ferramentas de informática, elas cuidam de parte, principalmente de fluxos e de gestão da informação. Mas a gestão do conhecimento, de fato, ela vai depender do estabelecimento de relacionamentos entre as pessoas e entre os stakeholders de um ciclo de vida, seja do ativo ou de um produto. Não há dúvida aí, pelo jeito. Ô, Lisandro. Diga. Rapidinho. Quando você fala de gestão da informação, qual é a diferença entre a gestão da informação e a gestão do conhecimento? Tá, vamos lá. A gestão, você tem, na verdade, você tem um modelo que é um pouco, que a gente fala que é um modelo evolutivo, né? A gestão da informação, ela começou com um processo em que você começou a ver que a informação, ela tinha valor para a organização. Então, ela está muito mais focada em um processo, digamos, mais de arquivologia, ou de como eu lido com a informação, onde ela é encontrada, quem tem acesso a ela. Ou seja, é um processo que é muito mais focado em acesso, distribuição e curadoria dessa informação. A gestão do conhecimento, não. A gestão do conhecimento, ela vai trabalhar muito assim, nas necessidades de aprendizagem. Então, ou seja, não é simplesmente a informação que eu preciso. Eu preciso ter uma maneira de aprender com ela. Ou seja, eu preciso fazer com que o meu comportamento mude a partir dali, né? Então, hoje em dia tem um pessoal que está falando muito também, assim, existe um ponto além que o pessoal fala que é a aprendizagem organizacional, que é quando esse conhecimento ele não simplesmente muda a pessoa, mas muda a organização como um todo, que seria um passo depois. E tem umas pessoas que já estão discutindo uma questão que chama de inteligência cognitiva, que é quando, de fato, através dessas redes de relacionamento entre as pessoas, né, que elas, na verdade, são trocas de informação, sim, mas elas promovem uma inteligência coletiva, como se todo mundo estivesse trabalhando em conjunto para resolver os problemas. Não simplesmente eu recebesse a informação e mudasse o meu comportamento, que seria a gestão do conhecimento, ou eu mudasse o comportamento da organização através da informação que alguém me prover, que seria a aprendizagem organizacional, porque a gestão da informação é simplesmente eu tenho informação, ela está guardada, registrada nesse lugar com acesso para essa pessoa. E acabou. Ok. Entendeu? Ok? Ok. Mais alguma pergunta? Não? Não. Vamos lá. E aí, o grande ponto é justamente, então, como é que eu faço essa aprendizagem dentro dos grupos ou dentro das organizações? Então, assim, a gente tem muitas iniciativas que já são muito comuns dentro da indústria, entendeu? Processo de lições aprendidas, ele é bastante clássico. Quem trabalha com atividades que têm ligação com a área de saúde, segurança e meio ambiente, estão muito acostumados com isso, né? Então, ou seja, existe sempre um processo uma análise dos projetos, análise de acidentes, que permite que esses aprendizados tenham impacto nos processos de trabalho. Isso aqui é coisa
que é mais importante. Ou seja, o processo de gestão do conhecimento ele não atende a ele mesmo. Ele atende a uma mudança nos processos de trabalho. E os processos de trabalho também impactam nessas ferramentas que a gente vai utilizar. Então, a gente tem modelos que são menos, como é que eu posso dizer, menos formais, como, por exemplo, o processo de comunidade de prática, que é um processo muito mais de socialização. O processo de lições aprendidas, ele busca muito mais um processo de consolidação do conhecimento. O processo de shadowing e de mentoria, ele tem um papel muito mais com o indivíduo, então ele fica meio numa fronteira entre o processo de treinamento e um processo de gestão do conhecimento, né, porque você está aprendendo colaborativamente, mas, ao mesmo tempo, ele é um processo para ou resolver um gap ou promover um desenvolvimento para o grupo. O on-the-job training. Temos ferramentas, aí a gente tem que sempre fazer a diferença do que é método, do que é ferramenta. Wikis, portais, documentação técnica, são ferramentas, né? Então, eu ter essas ferramentas me possibilita que esse conhecimento fique registrado, a informação está lá. Agora, eu preciso ter um processo que faça isso chegar às pessoas. Então, eu vou dar um exemplo que é muito interessante, que é como eu coloco metodologia dentro de uma ferramenta. Então, eu trabalhei durante muito tempo com a área de prática de implementação de empreendimentos e eles tinham um processo de redação dos procedimentos que eram da área de construção e montagem para unidades de petróleo. E aí, o que acontecia? Eles tinham uma baixa conformidade de gestão, ou seja, os procedimentos existiam, mas as pessoas não utilizavam. E isso impactava no resultado. Então, o que a gente descobriu? Poxa, ter o procedimento, ou seja, né, eu estava falando disso anteriormente, ter a informação sozinha não me servia de nada. Eu precisava ter algo mais. O quê? Eu precisava ter a relação entre as pessoas. Então, o que a gente fez? A gente fez um processo que chama de análise de rede de conhecimento, onde a gente identificou quem eram os maiores referenciais no tema e quem eram os maiores elos de ligação. Então, as perguntas que a gente fez numa pesquisa para 6.000 pessoas foi a seguinte: quem são as pessoas que você considera que são os maiores especialistas do tema dentro da companhia? E aí a gente saiu com um nome lá de 20 a 30 pessoas que realmente tinham esse peso na definição do conhecimento da empresa, nesse tema. E aí a gente perguntou, quem são as pessoas com quem você mais troca? Ou seja, quem são as pessoas com quem você conversa sobre o tema, que você tira dúvidas e tal. E engraçado é o seguinte, foram dois mapas totalmente diferentes, né? Então, o que a gente percebeu é o seguinte, as pessoas que tiravam dúvidas sobre o processo eram diferentes daquelas que eram consideradas referenciais. Então, o que a gente fez no processo de documentação técnica? A gente pegou e, para escrever procedimentos e para escrever normas, listas de verificação e assim por diante, a gente criou um grupo com o quê? Os notáveis, né? Aqueles que eram considerados os maiores especialistas. Porém, o processo de revisão do procedimento e da disseminação desses procedimentos foi feito com os top do segundo grupo, porque aqueles eram os que tinham maior rede, eram os que tinham maior capilaridade. Então, aquilo permitia que os grandes referenciais trouxessem o seu conhecimento, mas o teste de realidade era do cara que estava na ponta. E esse cara falou assim, cara, isso aqui é incrível, mas não vai pegar. Então, a gente tinha um processo em que a gente trabalhava em cima do conhecimento técnico que estava sendo trabalhado e também, né, do que era possível fazer com aquilo. Então, a gente fazia uma junção, né, como um amigo meu falava, do desejado com o que é possível. E isso começou a fazer com que a gente tivesse um aumento muito grande no processo de conformidade de gestão, o que acabou melhorando os resultados e fez com que o grupo, com a comunidade de construção e montagem inteira, ficasse muito mais suscetível a mudanças nos processos que fossem contra o seu hábito normal. Por quê? A gente criou uma rede de relacionamentos onde eles sentiam segurança. Porque se um procedimento viesse de uma área específica e fosse levado para o campo, falasse assim, cara, segue aí, primeiro, ele falava assim, quem escreveu isso? Segundo, cara, quem está em volta de mim, em quem eu confio, não me falou nada disso, não seguiu isso. Então, o que acontece? Para que você tenha esse processo de aprendizagem em grupo dentro das organizações e com a organização em si, porque a organização ela não é dona desse processo. A organização ela é o quê? Ela é uma participante desse processo de gestão do conhecimento.
ela tem uma voz, óbvio, que tem um peso realmente considerável, porém, ela não pode se colocar como engessada nesse processo. Ela tem que ser uma pessoa que está dialogando no processo. Ela tem que estar participando ativamente e entendendo esses lados, com um papel muito de mediação nesses lados. Por quê? Muitas vezes a gente tem conflitos, né? É engraçado assim, eu sou da psicologia, e como vocês devem imaginar, a maioria dos meus colegas de faculdade, eles foram para a área terapêutica, né? E o pessoal fala assim, eu não entendo você está há 20 e tantos anos trabalhando em áreas técnicas, tecnologia da informação, mineração, petróleo e tal, mas são áreas onde não existem dúvidas, só existem respostas. Assim, muito se engana você. Por quê? Como vocês próprios devem saber, existem muitas discussões que são técnicas, e quando você chega ainda numa questão de viabilidade financeira, viabilidade ambiental, essas discussões se tornam extremamente acaloradas e elas são muito ricas. Por quê? Não existe uma maneira certa ou errada de agir, né? Como a gente estava falando. Existem decisões de maior ou de menor risco para uma série de assuntos, né? Então, você sempre está trabalhando num processo em que toda a organização é composta de especialistas. Isso é que eu sempre professo, que não existe pessoas na empresa que não tenham especialidades. Todas as pessoas têm uma série de especialidades, uma série de conhecimentos, e todas elas podem estar colaborando com isso. Então, é preciso que você tenha esse movimento de justamente gerar essas redes e mediar essa rede sem ser como eu posso dizer, a palavra final nessa rede, mas ser um viabilizador desse conhecimento, de forma a que a própria empresa, né, consiga discutir sobre os seus temas, os especialistas discutam sobre os seus temas, e dali eles cheguem em acordos que gerem melhorias incrementais e, às vezes, melhorias substanciais e saltos de inovação nas suas atividades. Então, esse aqui é o grande ponto, né? Então, a gente tem que olhar muito para que esses métodos e ferramentas eles sejam ferramentas para incorporação desse aprendizado que os indivíduos têm no seu dia a dia de prática, ou que eles tragam externamente, seja de cursos que fizeram, aprendizados que eles tiveram em outras empresas, de benchmarking, pesquisas e assim por diante, para que esses processos sejam melhorados, né? Então, eu vou falar um pouco assim da nossa atividade de gestão do conhecimento no IBP, porque ela é bastante sui generis, ela é bastante diferente, mas, ao mesmo tempo, ela carrega muito essa questão do qual é o compromisso que a gente tem com a indústria como um todo. Dentro do IBP, a gente tem 3 tipos de comissão técnica, que são, inicialmente, vamos dizer que seriam comunidades de prática top, né? Ou seja, a gente tem os top especialistas da indústria nos seus temas. Então, a gente tem as comissões regulatórias, que elas estão fazendo a discussão dos aspectos de regulamento, leis, né? Ou seja, eles fazem defesa da indústria. E tem as comissões técnicas e de estudo, que são as comissões que estão sob a minha responsabilidade. As comissões de estudo, né, elas estão dentro da ONS 034, que é o organismo setorial, de normalização setorial, né, de petróleo. Então, a gente trabalha com petróleo, uma série de outros combustíveis que estão relacionados, combustível marítimo, etanol, combustíveis e produtos especiais, e também na cadeia de distribuição, né, com a Comissão de Dutos Terrestres, e também no armazenamento e distribuição, que a gente tem a comissão que é a SEDAC. E a gente também tem comissões técnicas. As comissões técnicas, elas geram o quê? Elas geram conhecimento técnico que vai tomar a forma de uma série de coisas, sejam simpósios, fóruns de discussão, infográficos, podcasts, eventos, ou seja, uma série de conhecimentos ou oportunidades de relacionamento das comunidades de interesse com esses especialistas que promovem a mudança de comportamento não só de uma empresa, né? Ou seja, o nosso processo de gestão do conhecimento do IBP, ele não é só para o IBP, né? Nós temos nosso processo de gestão do conhecimento interno, mas o nosso processo, principalmente, é o quê? É promover a troca de conhecimento entre vários players da indústria. Então, isso impacta desde assuntos como compliance, né, passando por gestão de pessoas, né, incorporando a aprendizagem e levando informação, por exemplo,
nas iniciativas que o Comitê Jovem tem, que estão fazendo essa interlocução, por exemplo, com a academia e com estudantes, né? Então, ou seja, a gente está sempre trabalhando com isso, como a gente também trabalha com, por exemplo, organizações e instituições que são da área técnica, como a BEND, a Abraco, né? E que estão dentro das nossas comissões também, discutindo, como, por exemplo, inspeção de equipamentos e transporte rodoviário. Né? Então, esses são os aspectos. Então, a gente, na verdade, o IBP ele funciona justamente com essa ideia que eu falei para vocês. Nós somos um hub de relacionamentos. Então, o nosso papel é identificar junto com esses grupos, ou seja, isso não vem da minha cabeça, quisera eu ter esse tipo de inteligência, mas eu não tenho, óbvio, né? De identificar quais são os desafios de conhecimento que a indústria como um todo tem e como a gente vai conseguir juntar esses especialistas para gerar as melhores formas de conhecimento que promovam o quê? A mudança comportamental da indústria. Isso vai desde a construção de uma norma, da revisão de uma diretriz de um produto específico, né, até passando por um fórum que está discutindo um tema que ainda é muito incipiente, mas a gente precisa botar isso para funcionar. Né? Então, hoje em dia, a gente tem 25 comissões técnicas e de normalização, né, que vão nesses assuntos, que vão desde os assuntos de pessoas e cultura, né, como a gente chama, passando pelos assuntos de engenharia e pelos assuntos de produto e tecnologia e inovação também, né? E eles promovem justamente o quê? Oportunidades de troca de conhecimento. Sejam em eventos ou em projetos especiais, a gente tem uma busca, por exemplo, de mudar o posicionamento e o comportamento da indústria em relação à questão de gênero, né? Então, a gente tem uma comissão de diversidade que tem um projeto hoje em dia, que é o projeto de mentoria feminina. Né? A gente tem ações de diversidade que, por exemplo, acontecem dentro do Comitê Jovem, né? Como a gente tem fóruns técnicos, como a Rio Pipeline, a Rio Oil and Gas, como a gente estava falando, onde os membros das comissões participam como avaliadores de trabalho, né? E auxiliando na organização, como a gente tem eventos spot, né, como se não me engano aqui foi o seminário de SMS na cadeia de pavimentação asfáltica, né? Parte desse conhecimento também gera publicações, né, ou dá subsídios para a geração de oportunidades de treinamento e desenvolvimento, né, que acontecem via UniBP, né, que é a nossa universidade do setor, né, e geram documentos que ficam disponíveis dentro da nossa biblioteca digital e da nossa biblioteca física, que é o Centro de Informação e Documentação do IBP. Né? Então, assim, um dos primeiros passos que eu acho que é interessante é vocês começarem, de repente, a conhecer mais, eu não sei se vocês conhecem bastante, mas a gente tem uma biblioteca digital que é muito rica, e lá você encontra não só publicações digitais que estão relacionadas à indústria, mas também os trabalhos técnicos que são apresentados em eventos, né, como a Rio Oil and Gas e como o Rio Pipeline, Tech Week e assim por diante. Né? E aí a gente tem um trabalho muito grande de fazer esse processo, né, geramos esse conhecimento, geramos essas iniciativas, como a gente leva essas iniciativas aos seus públicos específicos. Ou seja, eu preciso pegar o trabalho que é realizado por esses grupos de especialistas e levar a essas comunidades de interesse. Justamente por quê? Porque o nosso propósito é que essa informação se transforme em conhecimento nesse processo de relação entre os especialistas da indústria e as pessoas que fazem parte das comunidades de interesse e promova a mudança do comportamento de pessoas que vão mudar o comportamento das organizações e que, posteriormente, vão mudar o setor inteiro. Então, esse que é o nosso grande processo. E isso só é possível por quê? Porque o nosso foco é juntar pessoas. Né? Então, assim, nesse processo aí da pandemia, a professora estava falando ainda há pouco, como teve um certo ganho nesse processo da gente conseguir se aproximar de determinados especialistas que a gente antes não conseguia eu só vou ver se alguém aí me mandando uma mensagem sobre a palestra. Tudo bem aí? Está todo mundo me ouvindo? Tá tudo tranquilo. Porque eu fiquei com medo de vocês estarem me mandando uma mensagem, não estamos ouvindo. Mas tudo bem. Então, vamos lá. Então, o grande ponto é justamente esse.
o IBP ele tem esse papel, nós somos um hub para que as pessoas encontrem umas às outras e encontrem as informações. Eu costumava dizer que tem um erro aí nessa construção aí do conhecimento tácito, né, que é o que está nas pessoas, e o conhecimento explícito, que está escrito nos livros, ou ele está registrado de alguma forma, seja em vídeo, áudio, ou o que seja. Por quê? Todo conhecimento, de certa forma, é tácito. O que a gente tem são interfaces entre as pessoas. Então, quando eu estou lendo um livro que tenha, poxa, um livro escrito pelo Sêneca, 50 depois de Cristo, eu estou fazendo uma interface através daquele texto com uma pessoa que morreu há 2000 anos. O que eu vejo muito é que o papel principal de quando a gente está fazendo, digamos, uma pesquisa biográfica, e isso facilita muito hoje em dia, e a gente talvez aproveite pouco isso, uma pesquisa bibliográfica, é que a gente pouco busca os autores dos trabalhos que a gente leu. E cada vez mais a gente está conseguindo mais facilidade de fazer essa interação. Então, o grande processo que a gente precisa olhar, né, é que, se a gente está falando de gestão do conhecimento, né, a gente tem governança, né, ou seja, como eu premio os comportamentos, como eu inibo comportamentos que não atendem às questões de colaboração, os processos, como esse conhecimento ele sai das pessoas e fica registrado, e depois ele se transforma em procedimentos, como é que ele é auditado e assim por diante. Eu tenho as tecnologias que permitem isso, né? Tenho a estratégia que busca fazer com que esse conhecimento se torne, de fato, um ativo da organização, trazendo aqueles objetivos de aumento de competitividade, eficácia, aumento de segurança, redução de emissões de carbono e assim por diante. Mas tudo isso só vai funcionar se a gente tiver foco nas pessoas. Então, fazendo um pouco de contraponto àquilo que a gente falou no início, né, da definição do Drucker, o que eu acho que falta nesse processo é isso. Então, os desafios que a gente tem na indústria de óleo e gás, que é uma indústria imensa, e eu costumo dizer que ninguém é da indústria de óleo e gás. Nós somos de pedaços da indústria, nós não conseguimos, ninguém consegue abarcar a indústria inteira. Isso é uma loucura. Então, a gente tem um trabalho com as comunidades, e com as comissões, que é muito interessante, porque você vê que cada grupo tem a sua tribo. E o que a gente está buscando cada vez mais é fazer com que as tribos elas falem umas com as outras. Então, eu preciso que as pessoas que são de dutos falem mais com as pessoas de inspeção de equipamentos, que falem mais com as pessoas que são de mudança climática, mais com as pessoas que são de meio ambiente, mais com as pessoas que são de gestão de pessoas, mais com as pessoas que são de compliance e assim por diante. Para que essas redes de conhecimento, onde as pessoas consigam estar expondo quais são as suas dificuldades, quais são os objetivos que elas não estão conseguindo atingir, porque a falta de conhecimento, o desconhecimento de algo, né, elas consigam realizar essas trocas. Porque muitas vezes algumas pessoas podem ter a resposta para você, mas na maioria das vezes a união de duas pessoas que não sabem sobre algo vão possibilitar que aquele conhecimento surja. E a gestão do conhecimento é basicamente isso, é promover conversas onde elas não poderiam acontecer anteriormente. Né? Então, quando a gente olha um processo de lições aprendidas, isso permite que um cara que está no chão de fábrica, que está tendo um problema num reparo de solda específico, ele gere uma lição aprendida com uma sugestão de mudança que vai atingir determinados grupos que vão conseguir disseminar essa informação que ele tem de maneira a melhorar a atuação de todo mundo e resolver um problema que aquele cara tinha. Fazer com que uma comunidade de prática junte pessoas que estão, digamos, em plataformas diferentes ou unidades de refino diferentes e elas consigam trocar informações sobre problemas que elas nem sabiam que elas tinham em comum. Então, o processo de gestão do conhecimento ele é justamente um processo de aumentar essa interação. E eu costumo dizer o seguinte, o conhecimento ele não existe além das pessoas. Ele existe porque existe esses relacionamentos. Seja porque eles são motivados principalmente porque alguém disse, eu não sei. E uma das grandes dificuldades que, não só a indústria de óleo e gás, mas a indústria de óleo e gás tem essa dificuldade, como tantas outras, é fazer essa abertura para o eu não sei. E aí o grande processo que a gente precisa fazer, e eu acho assim, a academia ela tem um papel importantíssimo nisso, é criar esse ambiente de confiança e segurança,
onde os profissionais, né, e a indústria como um todo consigam sentir a vontade de compartilhar as suas dificuldades e o conhecimento que eles precisam desenvolver, né? Seja porque eles precisam vir desde o processo da pesquisa básica até buscar inovação, porque isso é um processo contínuo, né? E as ideias não nascem no chuveiro, as ideias nascem quando as pessoas começam a conversar, e elas começam a justamente mostrar nesse processo de que elas precisam aprender algo que hoje em dia não está na mesa. Às vezes eu tenho esse conhecimento para te dar, às vezes eu não tenho, e aí eu vou me tornar o teu parceiro no processo de construir essa aprendizagem em conjunto. Acho que é isso, assim, pessoal. Acho que a gente pode abrir aí para bater um papo, vocês ouvirem mais histórias específicas do que a gente pode falar, o que vocês querem saber sobre isso. Bem, inicialmente, parabéns, Lisandro, né, pela apresentação, e deixar à disposição os convidados para perguntas. Mas antes, quando você falou aí, acho que nessa questão de gestão do conhecimento, acho que as empresas que aplicaram essa gestão do conhecimento nesse período de pandemia, elas conseguiram se sair, né? Sair na frente, uma vez que eles tiveram que aprender e criar. Teve um colóquio aí que teve na Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento que eu participei, e eu comecei a discutir muito assim, porque a gestão do conhecimento, às vezes, ela tem um caráter muito reativo. Então, assim, eu passei por algumas, assim, 2014 até 2016, você teve muitas obras que foram desmobilizadas, você teve o fechamento de ativos e tal, e muito da estratégia era assim, eu preciso guardar o conhecimento que está saindo com as pessoas. Isso é uma ação reativa. E na gestão do conhecimento, principalmente na pandemia, eu vi muitas ações reativas. Eu preciso guardar o conhecimento que eu já tenho, porque eu posso ter que desmobilizar ou diminuir as equipes, ou eu posso perder isso. E a gente tem que ter, na verdade, uma gestão do conhecimento mais proativa. Porque nesse processo da pandemia, como você falou, a gente tinha que olhar, assim, não para o mundo que a gente está vivendo agora, ou como eu vou retomar o mundo que eu vivia antes, mas principalmente aprender como vai funcionar o mundo depois. Porque esse mundo depois, ele não existe além de mim. Ele existe com base no que eu vou construir. Então, por exemplo, no ano passado, a gente fez um fórum de inspeção de equipamentos, onde a gente fez três encontros. O primeiro falou das ações emergenciais que foram feitas na pandemia. O segundo, a gente falou das boas práticas que o pessoal já tinha, quais foram as questões levadas, como levar a inspeção num processo pandêmico, né, nessa questão da crise e tal, da pandemia. E o terceiro foi assim, o que vai ficar? O que a gente está aprendendo que vai mostrar como o nosso setor, como a atividade, por exemplo, de inspeção de equipamentos vai ser no futuro. Então, justamente esse processo. É óbvio que eu tenho que olhar para o passado para eu aprender, eu preciso incorporar o aprendizado do antes, durante e depois, né? Então, assim, eu preciso incorporar o que está na minha atividade agora, mas eu tenho que olhar de uma forma que esse conhecimento ele não seja simplesmente empático ou ele seja simplesmente um download, né? O factual. Ele tem que ser um conhecimento gerativo. Ele tem que ser um conhecimento que transforme a minha atividade no futuro. E, assim, eu acho que isso que a gente deveria estar fazendo nesse processo da pandemia. E, às vezes, a gente não está conseguindo fazer isso muito abertamente. Alan? Boa tarde. Obrigado, Jean, pela oportunidade aí, pelo convite, a professora Selmi também, e ao Lisandro pela excelente palestra. Apesar de eu não ser na área, né, até por ser mais na área de psicologia, né, mas é uma questão, né, que a gente observa nos cursos de todas as engenharias, né, que é essa dificuldade, né, essa defasagem que a gente tem na área de gestão, né. E foi muito interessante a palestra que você trouxe. E uma primeira pergunta que eu gostaria de fazer é quais são as principais dificuldades que são enfrentadas nos treinamentos que você realiza de gestão de conhecimento no setor de petróleo e gás? E quais seriam soluções, assim, mais comuns? Tá, vamos lá. A questão não é muito assim, o treinamento que você faz de gestão do conhecimento. A gestão do conhecimento, ele, na verdade, ele vai estabelecer processos em que as pessoas vão estabelecer interações
que vão permitir uma aprendizagem da empresa ou do seu grupo específico. E aí, o que acontece? A grande dificuldade que a gente tem, ele advém muito do modelo de administração que a gente tem anteriormente, que é o modelo fordista clássico, aí, né, o taylorista, que ele é muito piramidal e muito hierárquico. O que acontece? Na hora em que eu dou o poder e dou a voz a todo mundo da organização de estar sugerindo melhorias na alteração de procedimentos e da forma de agir, eu estou fazendo o quê? Eu estou achatando as estruturas de poder. Então, isso gera uma série de problemas que estão na carga do humano. Então, você tem organizações que elas estão mais abertas para isso. Você tem organizações onde isso é mais difícil. Então, por exemplo, na indústria de óleo e gás, onde você tem uma quantidade de risco bastante alta, né, seja de risco ambiental, risco financeiro, risco de segurança, você tem uma dificuldade muito grande de estabelecer em qual ponto essas coisas podem ser mudadas, quais são os processos que vão fazer com que essas mudanças sejam seguras e tragam resultados, ao mesmo tempo que você não ingesse e nem tire a voz das pessoas. Então, o grande problema que eu vejo na indústria de óleo e gás, que é um problema similar, por exemplo, que você vai encontrar na indústria de mineração, é justamente esse. Qual é o limite que você vai gerar uma expectativa de mudança da organização a partir de abrir essa voz para as pessoas. O que acontece mais é o seguinte, as pessoas têm muita dificuldade de se sentirem empoderadas para abrirem as suas sugestões, né? Porque tem a frase clássica, né, não, as coisas sempre aconteceram dessa forma, né? Então eu não vou me meter nisso, deixa as coisas rolarem como são. E isso impossibilita que a gente aprenda. E aí acaba que o que acontece? A organização começa a ter o que a gente chama, eu costumo dizer que esquizofrenia narrativa. Por quê? Quando você está falando do pessoal que de fato está aplicando o conhecimento e está realizando as coisas, eles agem de uma forma que eles escondem da gestão. E a gestão não consegue se aproveitar daquele conhecimento que o pessoal de base está utilizando, porque há uma presunção de que a liderança não vai aceitar aquele conhecimento. Né? Então, é um problema muito da geração de um ambiente de segurança. O pessoal fala que tem o espaço do bar, né, que é um conceito em que você tem um espaço seguro, onde você se sinta à vontade para trocar, para ter dúvidas. Só para dar um exemplo para vocês, tive uma vez que a gente tinha uma comunidade de risco, e era assim, eles tinham encontros regulares, e eles trocavam muitas informações, eles começaram a criar um banco de dados de riscos, que começou a servir para uma série de empreendimentos e tal, e funcionava muito bem. Mas a comunidade, como troca digital, não funcionava. E aí eu fui perguntar para o pessoal, falei assim, poxa, a gente montou o site para vocês têm ferramenta de interação, fórum, isso, aquilo outro, por que vocês não usam? E aí um cara chegou para mim e falou assim, cara, na boa, se eu ponho uma pergunta lá e o meu gerente olha aquilo e fala assim, pô, eu contratei esse cara não sabe disso? Imagina só como isso vai me dar problema. Então, o que a gente vê é o seguinte, não é falta de tecnologia, não é falta de processo. O processo, de fato, a coisa que realmente pega são as relações entre as pessoas. E o processo de aprendizagem, ele requer justamente um processo de confiança muito grande, né? Principalmente quando você não é só o aprendiz, mas você é o professor ao mesmo tempo. Né? E o modelo tradicional, o taylorista, ele considera que existe uma elite dentro dessa pirâmide que vai dizer aos outros o que fazer. E isso é uma cultura que é muito difícil de você tirar. Muito difícil de tirar. Bem, obrigado, Lisandro. Eu tenho outra pergunta também, não é bem a respeito da gestão do conhecimento, mas está interligado à questão das competências, né? Que é uma defasagem dos engenheiros, principalmente recém-formados. Quais as principais defasagens de competências identificadas em engenheiros recém-formados que iniciam no setor do petróleo e gás e quais seriam suas recomendações para desenvolvê-las? Treinamentos, cursos? Cara, na boa. Essa é a mesma coisa, cara. Aonde? Por exemplo,
coisas assim, no geral, que eu vou falar. Hoje em dia, você tem que entender um pouco, pelo menos, de ciência de dados. Isso aí está em tudo. Isso, de fato, realmente vai ser uma mudança muito grande. Desde o processo de gestão, processo de drilling, de operação, você precisa conseguir trabalhar com a quantidade de dados muito grande para servir de apoio ao teu processo decisório. Isso tem que mudar. Isso é um fato. Um outro ponto, assim, que é um ponto que a indústria está abrindo os olhos agora, e que durante muito tempo ela não abria, é a questão de soft skills. Então, assim, você tem que ter um processo de desenvolvimento. Por quê? Hoje em dia não existe mais um trabalho que não seja colaborativo e que você não tenha que lidar com conflitos e lidar com pessoas e trabalhar com ambiguidades. Né? Então, tem essa história toda do mundo VUCA e tal. Então, é muito importante você ter um cabedal de soft skills, principalmente focado no que você está trabalhando com inteligência emocional. Porque o que a gente vê é o seguinte, isso faz diferença no processo. Então, assim, de maneira muito geral, o que eu ia falar era isso, a ciência de dados e os soft skills, principalmente focados na questão de inteligência emocional. Agora, cada área, ela vai ter um lag, entendeu? É óbvio. Quando o processo, né, na academia, ele é um processo que ele requer um pouco mais como eu chamo, de burilamento, né, do conhecimento, para que ele seja curado, né, de forma a ser apresentado para os estudantes e passar isso. É óbvio que ele não vai estar no par e passo com a indústria, entendeu? Ele não vai estar par e passo com a indústria. E para cada área isso vai acontecer de forma diferente. Porém, quanto mais a gente conseguir fazer essa aproximação da academia com a indústria, mais vai ter ganho para ambos os lados. Né? Porque a academia não está tratando só do que foi, ela está tratando também do que vai ser. Né? E a indústria vai estar muito focada, muitas vezes, no que é, buscando esse que vai ser. Então, esse processo de encaixe, ele tem uma série de iniciativas que podem ser utilizadas. Agora, falar especificamente no aspecto técnico é muito difícil eu chegar para você e falar assim, porque você tem tudo. Se você olhar só, por exemplo, eu vou fazer uma divisão macro em que eu não vou conseguir precisar nada. Eu vou falar assim, área de atuação, upstream, downstream e midstream, gás, são universos. Se você falar assim, cara, o pessoal que está trabalhando com offshore, já é um universo também. Então, assim, para cada ponto específico, realmente é muito difícil da gente trabalhar. Entendeu? Assim, ter uma dica fica complicado. Obrigado, Lisandro. Jean, tenho só mais uma pergunta, mas se quisesse prosseguir para ver a pergunta dos alunos aí, dos outros membros, se tiver tempo no final, eu pergunto. Não, deixa eu fazer logo a pergunta aqui do Vitor. Posso falar já? Pode falar, Vitor. Pode fazer a pergunta, Vitor. Quê? Pode fazer a pergunta. Assim, boa tarde. Obrigado, Lisandro, pela ótima apresentação. Gostaria de saber, assim, como é o processo de criação e assim, como é o processo de criação e divulgação do conhecimento é utilizado quando ocorre algum tipo de acidente em alguma empresa. Aí, se puder, pode falar algum exemplo e dizer o que é que você consideraria de importante nesses casos? Esse é na verdade, muito da gestão do conhecimento dentro da indústria de óleo e gás vem do processo de investigação de acidentes. Né? O processo de investigação de acidentes, se você for ver, ele tem todas as características que são perfeitas para isso. Primeiro, você tem lá a pirâmide, né, que você vai desde o acidente fatal até o incidente, onde você consegue estabelecer. Então, se você tem um estudo estatístico de uma quantidade de incidentes, você pode, de alguma forma, intuir e tirar ações que podem prevenir um acidente fatal na frente. Então, assim, como isso normalmente funciona? Você tem todo um processo de auditoria, né? Ou seja, primeiro, a área de segurança é uma área que é muito pautada por procedimentos e regulamentos. Né? Então, primeiro, você já tem um arcabouço muito bom, hoje em dia, né, pelo menos, de quais são as boas práticas de segurança que você tem que seguir. Segundo, você tem o processo de auditorias.
que vai permitir você identificar quais são os desvios que você está tendo na atividade. Terceiro, você tem justamente o processo dos acidentes e incidentes, que eles passam por um processo de investigação, e aí o que acontece? Eles geram novas instruções de trabalho. Então, aquele corpo de conhecimento que você tem, né, ele tem que ser alterado vislumbrando isso. Então, eu vou até fazer uma recomendação. A gente teve um evento recente, online, ele se encontra lá no YouTube do IBP, que é sobre lições aprendidas de acidentes, né, que foi um evento feito junto com o CCPS, e que é o quê? É uma prática que se faz justamente se debruçar sobre acidente para que você, a partir da análise dele, estabeleça novas ações que venham a permitir que você modifique o teu processo de atuação. Né? Então, o processo de gestão do conhecimento em acidentes, ele funciona assim. Eu vou dar 2 exemplos que são interessantes. Teve um acidente numa obra uma vez, e esse acidente na obra gerou uma lição aprendida que foi registrada pelo pessoal da obra, e o que acontece? Essa lição aprendida foi enviada para a área corporativa de saúde e segurança. A área corporativa de saúde e segurança, o que ela fez? Ela identificou quais eram as áreas que estavam relacionadas àquele acidente, e chamou uma reunião com a obra e essas áreas para justamente o quê? Estabelecer quais eram os procedimentos que precisavam de alteração, de forma que aquele acidente não fosse se repetir. Então, ou seja, o que você teve aí? Fato. A partir do fato, você estabeleceu, fez a comunicação entre as áreas. Essa comunicação gerou a necessidade da produção de um novo conhecimento, onde eu encontrei as pessoas que estavam relacionadas àquele conhecimento, e a partir dali eu gerei um conhecimento explícito que ia ser auditado posteriormente. Então, esse foi um pós-fato, né? Então, esse é o processo. Um outro que foi um pré-fato. Esse caso é bastante interessante. Tinha uma obra que ela tinha 5 frentes de obra. Cada frente de obra tinha uma contratada diferente. Entendeu? A empresa que era dona do ativo, ela tinha uma dificuldade muito grande, porque as boas práticas de uma área não passavam para outra frente de obra. Então, o que foi feito? Foi feito um evento, né? Isso aí, eu falo das coisas presenciais, parece que são 100 anos atrás. Aí foi feito um evento no final do ano, onde, durante o ano inteiro, a gente estimulou as pessoas a registrarem suas boas práticas. Com base naquilo, algumas boas práticas foram votadas, teve um processo de votação, e os profissionais foram levar as suas boas práticas. Então, você tinha desde o gerente de saúde e segurança, falando, até o cara que era o funcionário que cuidava, sabe, da obra específica lá, que criou, digamos, um negócio que prevenia o pessoal de bater o dedo quando fosse martelar uma coisa. E aí a gente fez uma grande campanha e teve um evento no final do ano onde teve essa apresentação. O que aconteceu? Isso estimulou que as pessoas registrassem o conhecimento das suas boas práticas. Essas boas práticas, pelo processo de votação, começaram a ser conhecidas entre uma área e outra. Isso estimulou que as pessoas utilizassem, porque um dos critérios também de premiação era qual frente de obra tinha incorporado mais práticas das outras. Então, o que a gente conseguiu fazer? Conseguiu estimular não só a disseminação do conhecimento, mas também a incorporação do conhecimento dentro da atividade. Esse evento foi um evento muito legal, foi bastante interessante. Te respondia? Sim. Posso fazer mais uma pergunta? Então, vamos aproveitar. No caso, é por causa que geralmente o pessoal que cursa, vai trabalhar nas empresas, geralmente faz algum curso no estilo de bacharelado, certo? Aí, com isso, geralmente vem com a carga própria de conhecimento sobre questão de didática. Aí, no caso, quais dificuldades isso causa na questão de transmissão de conhecimento em empresa e como é que pode lidar com isso? Cara, veio meio cortado. Deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. Você está falando que o pessoal que sai da graduação e eles não têm um treinamento em didática, e como é que isso dificulta eles no processo de disseminação de conhecimento? É isso? Sim. E o que pode ser feito para melhorar isso? Tá. Primeiro é o seguinte,
Na minha opinião, assim, existe didática de sala de aula. Isso é uma coisa. Verdade. Tem outra coisa que é o seguinte, é o tal da questão dos soft skills, né? Porque o que acontece? Quanto mais a gente tiver esse soft skill de liderança uns com os outros, maior vai ser a nossa capacidade. O que é ser líder, né? Líder não é cargo, na minha opinião, né? Líder é a capacidade de influenciar os outros para que eles ajam de forma diferente, atingindo resultados. E, cara, na boa, todo mundo é líder, entendeu? O papel da chefia é uma outra coisa diferente, entendeu? A chefia pode ter mais voz e ser mais ouvida, uma série de coisas e tal. Mas liderança está em todas as pessoas. Então, é muito mais uma questão de você desenvolver uma capacidade de comunicação. Às vezes, isso pode ser facilitado com habilidade de storytelling, habilidade de persuasão. Às vezes, você é uma pessoa que é muito objetiva, isso já é ótimo. Então, é tudo como você consegue pegar a mensagem que você quer passar a esse teu público específico, né? De forma que o público específico mude o comportamento dele na frente. Então, assim, não tem uma maneira certa de agir. Você precisa justamente desenvolver uma capacidade de gerar essa mudança através do teu relacionamento. Então, isso é totalmente soft skill. Não é a questão da didática de sala de aula, ela pode ajudar, porque ela te dá uma parte desse ferramental, mas no dia a dia é uma coisa diferente. Então, assim, você vai ver, na prática de trabalho, todo mundo já vê isso. Você tem caras que, poxa, o cara é o do chão de fábrica, mas ele tem uma liderança. Ele é o formador de opinião daquele grupo. Assim, na gestão do conhecimento, a gente, por exemplo, a gente mapeia muito isso, porque isso é muito importante. Porque esse cara, muitas vezes, ele vai mudar o comportamento de todo mundo. Então, não adianta, pô, chegar, sei lá, o Papa e falar para o cara que isso aqui é importante. Porque ele sabe que naquela obra tem um cara falando de tal, que, poxa, tem, assim, 1000 anos de confiança com todo mundo, e a informação tem que vir através dele. Então, não basta, às vezes, o canal institucional da empresa tem que ser usado. Não. Quem é a pessoa, de fato, que vai levar essa informação para gerar a mudança? Então, esse processo de liderança tem que ser trabalhado. E não uma liderança com um aspecto de chefia. É uma liderança com esse aspecto de persuasão para mudança da atuação e o atingimento de resultados do grupo. Te respondi? Sim, foi muito interessante. Obrigado. Nada. Mais alguém? Alguma dúvida? Alguma colocação? Alan vai querer fazer sua pergunta? Ou eu posso fazer uma também? Pode fazer, se quiser. Lisandro, tá vendo? Essa transformação digital, qual foi o impacto dela na gestão do conhecimento? Ao mesmo tempo foi bom e foi ruim, né? Minha opinião. Porque, assim, a transformação digital, parte dela é ferramental, é tecnologia, né? E a tendência é a seguinte, cara, a gente adora gadget, a gente adora, sabe, ver um negócio, novidade, né? Não à toa, assim, tem certas coisas que a gente acha até uma bobeira, mas é porque é novo, eu vou ver. E aí, o que acontece? O pessoal coloca um pouco a tecnologia na frente do objetivo. Eu acho que hoje em dia a gente tem uma possibilidade maior de ferramental digital e de comunicação, que isso é ótimo, mas eu sou muito partidário de entender primeiro o que eu preciso fazer. Vou te dar um exemplo incrível. Você tem uma equipe que trabalha em área remota, remotíssimo. Entendeu? Os caras não têm acesso a sinal de celular naquele lugar. Não adianta eu fazer o super site, entendeu? Super processo, não sei o quê, se não vai chegar no cara. Entendeu? Para quem eu preciso passar aquela informação? Então, o processo de transformação digital, se ele for olhado como um processo de mudança comportamental, de como eu lido com a informação, eu acho que é incrível para o processo de gestão do conhecimento. Por quê? Primeiro, o que a transformação digital mostra para a gente? A informação, basicamente, é compartilhada. Todos nós somos criadores e consumidores de informação, né? Isso a gente aprende desde a época da Web 2.0, quando o cara montou o primeiro blog dele lá no Blogspot em 2003. Né?
E o que a gente tem hoje em dia, que a gente chama muito de transformação digital, são ferramentas de comunicação, principalmente não só entre pessoas, mas também entre aparelhos e entre instrumentos, né, que podem possibilitar determinadas trocas. Mas o que a gente tem que ver é o seguinte: essa tecnologia, ela de fato está auxiliando, ou às vezes ela está sendo um empecilho e está gerando outras questões. Então, assim, tem um livro acho que é Neil Postman, se eu não me engano, que ele fala que é da Tecnopólio, que ele fala que o que acontece? A tecnologia primeiro era uma ferramenta para a gente. Depois você gerou uma tecnocracia, onde a tecnologia começou a ficar como uma solução de todos os problemas. E, finalmente, você chegou no ponto aí que esse livro, se não me engano, é de 90 e tanto, ele já botava isso, ele falava, você chegou num ponto que tem uma ditadura da tecnologia, onde não existe nada a não ser a tecnologia. Então, eu acho assim, as tecnologias que hoje a gente tem nessa transformação digital, o AT&T, 5G e uma série de outras informações, elas são excelentes, mas elas têm que estar a serviço do que a gente está fazendo, não a gente a serviço da tecnologia existir. Então, eu sempre penso assim, qual é a minha necessidade primeiro? O que eu preciso? Porque muitas vezes, cara, vai resolver muito mais uma coisa simples do que eu ter uma coisa que a pessoa vai estar servindo aquela tecnologia. E aí a tendência é você não ter a aderência, né? Então, eu acho assim, primeiro, eu sou sempre na teoria, qual é a ordem para você fazer qualquer coisa? Pessoas, processo, governança, e aí você vem com a tecnologia. É melhor você começar com um processo sem ter tecnologia nenhuma, mas as pessoas estarem todo mundo junto naquilo que eles vão encontrar a maneira delas. Vou dar um exemplo para vocês, assim, que eu vivo na minha casa todo dia. Quando começou a pandemia, minha filha, ela tinha 6 anos, estava no primeiro ano do ensino fundamental, né, que chama agora. Ou seja, estava aprendendo a escrever com aula online. E o colégio era novo. Ou seja, tudo errado. Ou seja, ela não ia ter interação com as crianças, como é que ela ia, sabe, se socializar, que é uma das funções do ensino mais fundamental, mais importante, socializar e tal. Isso era uma preocupação muito grande para a gente. E aí, o que a gente começou a perceber? Quando eles davam intervalo da aula, minha filha e uns amigos não, na época não eram nem amigos, ela começou a falar assim, alguém joga PKXD? Não sei se alguém conhece, quem tem filho pequeno deve saber. PKXD é um joguinho que ele é um mundo virtual, onde você tem um avatar e ele anda no mundo compartilhado que você pode chamar os amigos para ir visitar sua casa, fazer umas missõezinhas juntos e tal. O que aconteceu? As crianças começaram a se encontrar dentro do PKXD. Então, o que aconteceu ali? Se, digamos, a escola fala assim, não, vamos montar um mundo virtual para as crianças se encontrarem e fazerem um processo de socialização, talvez não fosse funcionar. As crianças, sentindo a necessidade do convívio social, o que elas conseguiram? Elas conseguiram fazer o recreio delas digital. Ou seja, transformaram, utilizando a tecnologia, atendendo à necessidade delas, não o contrário. A tecnologia não veio antes. O que veio primeiro foi a necessidade das pessoas. Então, assim, para a gestão do conhecimento, para mim, é isso também. O que as pessoas precisam aprender, como é que elas precisam aprender, vamos entregar o que elas precisam, né? Projeto é isso, né? É a quantidade de trabalho necessária para entregar o que a pessoa precisa receber. Okay. Alan, quer fazer tudo? Bem, vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui a respeito que você apresentou de um slide lá que tem como aprender métodos e ferramentas. Quais seriam essas ferramentas mais utilizadas e eficazes assim no setor de petróleo e gás? Você poderia dizer? O que assim o que é mais utilizado dentro da indústria mesmo é o processo de lições aprendidas e o processo de comunidade prática. Esses são assim os mais utilizados mesmo. O lições aprendidas, porque ele tem todo um histórico que vem até da área de segurança, né? Porque ele está muito ligado ao processo também de padronização, né, e de normalização. Então, o processo de lições aprendidas ele não funciona sozinho, ele tem que funcionar no processo de documentação técnica. Documentação técnica é clássico. Então, assim, a gente tem toda essa procedimentação da indústria, né, como a gente vê, por exemplo, no caso das normas técnicas, que aí são
procedimentos que são externos e que são aplicáveis a várias empresas. E o processo de lição aprendida ele permite isso, que você incorpore o conhecimento dentro dos processos. As comunidades de prática também são uma das ferramentas que são muito utilizadas. Porém, eu vejo uma certa dificuldade dessas comunidades de prática hoje em dia, porque existe uma tentativa, muitas vezes, das empresas de terem muito controle sobre as comunidades que estão dentro delas. E a comunidade de prática não é da empresa. A comunidade de prática é dos profissionais que estão lá dentro. O papel da empresa é prover recursos para aquela comunidade, para que aquela comunidade, de fato, consiga trocar melhor e consiga gerar as mudanças que ela está buscando. Né? É o caso das nossas comissões no IBP. Então, tem muita discussão assim, e a gente vê que as comissões elas têm agendas delas. Elas querem estimular determinada coisa, elas querem, por exemplo, comissão de inspeção de equipamentos, elas querem fazer com que a atividade de inspeção de equipamentos seja uma atividade reconhecida como uma ocupação, que hoje em dia ainda não está no CBO, né? Não existe curso específico para a formação do inspetor. Então, assim, as comunidades têm agendas. Então, se eu tenho uma comunidade de riscos, cara, a comunidade de riscos ela vai querer o quê? Ela vai querer que a atividade de risco esteja incorporada no início de todo o projeto. E a gente sabe que não acontece. Então, ou seja, as comunidades elas estão lutando por espaço para que as suas atividades atuem na melhoria do processo contínuo. E, assim, a comunidade é extremamente rica nesse processo. Por quê? É o que a empresa está te dizendo que acontece. Porque as empresas, na verdade, elas são o quê? Elas são ficções jurídicas. As empresas, na verdade, são pessoas. E as pessoas juntas, elas geram uma cultura. Então, assim, o que eu vejo muito, assim, lição aprendida é um excelente ferramental para mudar os ritos das empresas, né? Se você olhar para as empresas, assim, os ritos, mitos e credos, né? Os credos são aquilo que a empresa acredita, né? Os ritos são os comportamentos que a empresa professa através dos seus procedimentos, das suas instruções de trabalho, e as suas lendas são as narrativas que vivem na empresa. Né? As comunidades de prática, elas trabalham muito nesse processo da relação entre as pessoas e da geração de conhecimento através desse compartilhamento de narrativas. Então, assim, são ferramentas que funcionam muito bem, são ferramentas que têm impacto muito grande, né? Principalmente pela quantidade de impacto que tem, por exemplo, uma lição aprendida muda o procedimento que às vezes está sendo utilizado por milhares de pessoas, né? E as comunidades de prática dão capilaridade ao conhecimento, permitindo que novas práticas e novas ideias sejam testadas ou que os problemas que o pessoal esteja vivendo venham à luz do dia. As outras atividades, elas são realmente muito importantes, mas muitas vezes elas são muito formais. Então, você pega um After Action Review, você faz um Project Review. É um marco num fim de projeto, onde você vai incorporar um conhecimento que, no fim das contas, vai ser canalizado via lição aprendida, por exemplo. Né? Você tem outras iniciativas que têm um foco muito mais pessoal, mentoring, shadowing, né? Você tem outras iniciativas, tipo o Work Out Loud, que permite que as pessoas façam desenvolvimento pessoal. Mas, assim, para ter muito impacto na indústria mesmo, eu acho que até hoje, assim, o que tem funcionado mais é lição aprendida e comunidade de prática. Obrigado, Lisandro. Obrigado aí, Jean, também. Lisandro, Fala, mestre. eu não sei se tem a ver, né, mas o mapa do conhecimento, ele também está dentro da gestão do conhecimento? O que acontece? Você tem um mapa de competências. O mapa de competências, normalmente, é uma atribuição do RH. Né? Ou seja, eu preciso entender quais são as competências que são necessárias para os profissionais realizarem o seu trabalho. Isso é o mapa de competências. Porém, o mapa de competências ele precisa ser construído com base nos processos de trabalho. Né? Porque, a partir dos processos de trabalho, eu identifico quais são as competências necessárias para aquele trabalho acontecer. Então, assim, vou contar uma história assim, eu trabalhei, fiz uma prestação de serviço para uma empresa, só alguns anos atrás, que era assim, os profissionais tinham entre 60, os profissionais de experiência, eles tinham entre 60 e 75 anos. A leva mais nova, que tinha algum tipo de experiência, tinha por volta de 30 a 40 anos. Então, você tinha um gap de 20 anos de conhecimento entre esses dois grupos. E eles não tinham nada registrado.
E o RH precisava o quê? Eu preciso fazer um mapa de competências. Como é que eu preparo essas pessoas para esses especialistas, para serem esses especialistas que vão se aposentar? Então, o que era necessário? Aí a gestão do conhecimento entrou. Para quê? Para fazer um processo de resgate do conhecimento relativo aos processos. Então, chamamos os especialistas lá de 60 a 75 anos, e eles fizeram o grande desenho de como as atividades aconteciam. Com base naquilo, aí a gente foi quebrando. Beleza. Para isso aqui, o que o cara precisa saber? Ele precisa saber isso, isso, aquilo outro. Ok. Para isso, que tipos de atividade de treinamento e desenvolvimento ou conhecimentos que estejam explicitados ele necessita? E aí você vai fazendo esse grande mapa, que foi entregue ao RH, e o RH olhou e falou assim, olha, eu estou identificando que essas atividades, essas, elas têm necessidade de conhecimento comum. O que ele fez? Eles fizeram um plano de cargos com base naquele conjunto de competências. Então, a gestão do conhecimento fala com o mapa de competências, né? E para o caso específico de quando eu estou fazendo a gestão dessa informação, que eu tenho um modelo de taxonomia, a gestão do conhecimento também auxilia. Por quê? Se você botar a taxonomia na mão do pessoal de gestão da informação, ela vai sair uma taxonomia com base no conteúdo e com base no conteúdo que está lá, na informação que está lá. Quando você utiliza a gestão do conhecimento, você está trabalhando com base no como as pessoas dividem aquilo. Então, eu teve uma experiência que foi muito interessante. Eu participei da implementação de um processo de lições aprendidas, né? Até o Alan levantou lá, e a gente tinha que montar uma taxonomia inicial. Aí a minha taxonomia inicial era o seguinte, eu tinha 27 temas que eram de gestão, e depois eu acho que eram 48 temas que eram de temas técnicos. Parte deles eram baseados no manual de gestão e os temas técnicos eram baseados em subcomissões técnicas que redigiam procedimentos. O que aconteceu? A gente começou a fazer segundos e terceiros níveis, porque era isso que a gente encontrava na documentação técnica, que tinha sido definida pelo pessoal de gestão da informação. Quando a gente botou o sistema no ar, o que a gente começou a perceber? As pessoas botavam informação em lugares que a gente considerava errados. Mas por que essa informação está nesse lugar? Por que o cara está colocando aqui? E aí a gente começou a perceber que o problema não era da pessoa. O problema era justamente o quê? Do entendimento que a gente tinha sobre as tribos que usavam aquele conhecimento, né? Então, usando uma metáfora aí que a gente usa muito no processo de taxonomia, você construir uma taxonomia ou fazer esse mapa do conhecimento, ele é como você fazer os caminhos numa praça. Não sei se vocês já sabem como é que funciona. Se você quer fazer uma série de caminhos de pedra dentro de uma praça, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, deixa o mato ficar alto. Por quê? Quando o mato ficar alto, o pessoal vai começar a andar nessa praça. E aí você segue os caminhos que eles colocaram. E a gestão do conhecimento vai fazer essa construção, porque ela vai fazer colaborativamente como as pessoas entendem essa informação. E vai fazer aquilo ficar muito mais fácil para que essa taxonomia seja de fato utilizada para que a pessoa, primeiro, coloque o seu conhecimento no local certo e a outra consiga resgatar no lugar certo também. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma pergunta? Eu acho que não. Então, Lisandro, mais uma vez, o PH 30.1 da UFPE agradece a sua presença. Tá? Agradeço também a Thaís pela colaboração e apoio, ao IBP, né, por esse apoio institucional que está nos dando, a todos os convidados e participantes, né, e dou por encerrado essa nossa palestra. Pessoal, agradeço aí muito aí a oportunidade. Para mim é sempre rico falar disso e, assim, eu acho que cada vez mais vocês já estão inseridos na indústria, isso que é importante vocês sempre lembrarem. Tudo que vocês estão construindo de conhecimento agora já é um potencial conhecimento e um conhecimento real para a indústria como todo mundo. E aqui a Thaís deixou o link aqui do comissões@ibp.org.br. Se vocês quiserem conhecer mais o que a gente faz, quiserem conhecer as ações do Comitê Jovem ou das outras comissões do IBP,
nossas iniciativas de troca de conhecimento, conhecerem o CID, que eu acho assim, vão ao site do BP, procurem a nossa biblioteca, o site da nossa biblioteca, porque elas têm muito conhecimento lá, que vai permitir não só vocês terem acesso à informação, mas também descobrirem quem são as pessoas que estão gerando esse conhecimento. E através desses relacionamentos que vocês vão estar construindo na indústria, em breve, vocês estarem proporcionando essa melhoria aí na eficácia, na competitividade e trazendo essa mudança que a indústria precisa em uma série de âmbitos aí. Muito obrigado aí pela oportunidade, para mim foi um prazer e até a próxima. Se quiserem qualquer coisa, é só me falar comigo. Obrigado. Boa sexta-feira a todos. Aí, Luizano, acho que na segunda-feira o Machadão já vai estar disponível no nosso canal e eu mando para você o link. Tá bom. Viu? Beleza. Espero que tenha sido proveitoso aí para todo mundo. Não, foi sim. Sempre um prazer. Eu que agradeço. Falou, um abração. Até mais, pessoal. Até mais, Thaís. Boa tarde. Bom fim de semana e muito obrigado, gente. Novamente. Professor Zelmir, um prazer. Muito obrigado pela oportunidade. Até mais. Tá no mudo, né, professor? O microfone da senhora estava desligado. Obrigada, Lisandro, foi excelente. Boa noite a todos, bom final de semana e até a próxima. Até a próxima, estamos aí juntos, né? Thaís aí no tá próximo. Sai do IBP, porque é muito bom. Não, que ótimo. E, cara, vamos aproximar cada vez mais, assim, foi o que a gente falou. E Thaís está nessa luta incansável aí, a gente está galgando muitos degraus, né? Mas, assim, eu acho que ainda tem muita coisa que a gente pode ainda fazer mais. E aí é nesse encontro aí que a gente vai descobrir o que a gente tem de mais interessante para fazer. Muito obrigado. Obrigada. Até logo. Até mais, pessoal. Boa noite.